Começou? Pareceu dois caras diferentes aí. Não sei se começou, vamos ver. Quem é o Toninho? Bom, vamos lá. Boa noite, bem-vindo a mais um programa de índio, não o resumo do Não dia. resumo do dia. Uma pequena falha. Programa de índio aí, número acho que 189, né, o programa aí que vai ao ar às terças-feiras, né, às 18h30, mas a gente mudou essa semana o horário, né, aqui para quinta-feira, né, mas o programa é a terça às 18h30. Né, o programa da Causa Operária TV, que fala sobre as questões de luta pela terra, questões ambientais, questões indígenas, né, e é apresentado aqui por mim, né, Renato Farachi, e o companheiro Marcelo Batarci, lá do Mato Grosso do Sul. Quer mandar um oi, Marcelo? Boa noite. Boa noite a todos e a todas que estão aí, a audiência. Vamos aí, estamos com um horário diferente hoje, produzindo o programa. Voltando aí da Universidade de Férias. E vamos iniciar aí, mas na semana que vem a gente retorna às terças-feiras. É isso aí. Bom, então vamos lá, Marcelo? Para a gente. Nosso tempo aqui é um pouquinho mais curto. Isso. Bom, a gente colocou, né, o nosso programa, o tema dele, a gente chamou a atenção aqui para uma situação aí no Maranhão, onde os índios querem criar, né, o gado em suas terras, né, se chocando aí com as ONGs e os órgãos ambientais, né, falar um pouco sobre a repressão, né, contra o povo aí desses órgãos ambientais, né, porque isso acontece no Brasil inteiro, essa tentativa do ICMBio e do IBAMA de proibir, né, o povo de criar, de produzir, né, de ter uma atividade econômica rentável. Outros assuntos, a gente hoje vai falar também do licenciamento ambiental, né, o PL do licenciamento ambiental que foi aprovado ontem na madrugada aí no Congresso Nacional, e outras coisinhas aí, se der tempo para a gente tá comentando aqui. Bom, para começar aqui o nosso tempo um pouquinho mais curto hoje, Marcelo, começar aí pelos informes aí da Universidade de Férias, da participação aí dos militantes indígenas aí do PCO. Sim, nós tivemos dois militantes indígenas na Universidade de Férias. O Roberto, né, de Douradina, que foi o candidato a prefeito pelo PCO, é uma liderança lá na retomada, no Itaú, e a Rosângela, lá de Amambai, né, foi candidata a vereadora. Os dois foram aí para Sorocaba, ficaram aí lá a semana toda, fazendo uma formação política sobre a teoria das revoluções em Marx, né? Teoria das revoluções em Marx. Então, foi bastante interessante e é muito importante, né, essa formação política aí. É importante que os índios tenham acesso à teoria marxista, né, a teoria socialista, que eles entendam o que é o capitalismo, o socialismo, a revolução, né? É preciso fazer essa formação. Que a esquerda não faz essa formação política e os índios aí, tanto os índios como a esquerda, e principalmente os indígenas que a esquerda costuma apoiar, eles, na verdade, são aí marionetes, né, do imperialismo, né, dessas grandes ONGs, né, desses, às vezes, dos próprios governos, né, a gente lembra a Guajajara lá lá nos Estados Unidos, pedindo ajuda para o... Como que chama aquele cara com quem que ela conversou lá?
esqueci o nome do cara. Mas também John Kerry, exatamente. John Kerry. Né? Então a Sônia Guajajara pedindo ajuda para o John Kerry, né? Alinhada aí com os governos da Europa, né? Então, essa é a formação, quer dizer, essa é a ideologia dos imperialistas, né? Do imperialismo, que comanda esse movimento aí, né? Acaba sendo uma cooptação dos indígenas. Então, por isso é importante que eles tenham uma formação política socialista. Aí tenham contato com isso. E então, foi muito importante a participação. É isso. Então, vamos para frente aí por causa do tempo que está curto, mas é mais ou menos isso, Faraque. Socialista e anti-imperialista. Que é interessante, acho que só para complementar, é importante isso daí para não. Como é que é? Os índios são usados aí, né? É a transmissão da política imperialista aí para barrar o desenvolvimento do país, né? Atacar governos de esquerda, né? E inclusive isso é importante porque assim a gente não tem uma política muito alinhada, tem divergências, mas que nem Evo Morales é um político é um índio que o imperialismo não financia, né? Tá todo momento atacando ele. Por quê? Porque ele defende, né, que os recursos naturais têm que ser explorados e utilizados para melhorar a vida, não só do índio, mas de toda a população da Bolívia, né? Então, isso daí se choca com o interesse. Então, é importante essas formações, né? Não essas formações besta que a esquerda faz, né, de alimentos saudáveis, né, conhecimento ancestral, todo esse tipo de coisa. E né, não tem, sempre acaba se chocando aí com uma política nacionalista, né, com uma política de independência aí do imperialismo. Então é importante estar participando. Bom, Marcelo, você me permite aqui também você falou, eu lembrei aqui. Sônia Guajajara estava na semana passada com o príncipe lá da Inglaterra, o carequinha lá, como é que é esqueci o nome dele também. Ele foi lá para participar ela foi lá conversar sobre a COP30 e sobre a justiça clima e a justiça climática. É o William, né? Príncipe William. Príncipe William. Estava lá toda engraçada. É uma coisa muito, assim, explícita, né? Tipo, o pessoal faz uma propaganda enorme em defesa dos povos originários, que eles são os donos do Brasil, que os portugueses colonizaram, invadiram, etc. E tal. Aí os caras estão lá com o príncipe William, né? Com o que há de mais atrasado no mundo. E mais colonial, né? Exatamente. Os caras, tipo... E na cara de todo mundo, né? Bom, acho que é isso. Podemos pular aí para a pauta aí dos Guajajara. Bom, tem tudo a ver, tudo isso que o Marcelo comentou aí dessa política aí do MPI, da Sônia Guajajara. Eu acho que falar só um pouquinho para colocar e mostrar o que está acontecendo, né? Uma das medidas do governo aí, do governo Lula, é colocar os órgãos ambientais aí para funcionar, né? Os órgãos ambientais, diga-se de passagem, é a repressão, né? IBAMA, ICMBio, Polícia Federal, todos esses órgãos, para atacar principalmente a população mais pobre, né? O trabalhador. E isso está se mostrando aí em várias medidas, inclusive a gente já comentou aqui. Aumenta o garimpo, aumentou bastante o garimpo, né? A pobreza aumenta, o pessoal vai para o garimpo, o preço do ouro sobe, e o governo vai lá e reprime os garimpeiros, né? Não só nas terras indígenas, mas inclusive em terras que não tem dono, né? No Rio.
E esse pessoal vai encher as beiras de estrada aí, aumenta o número de sem terra, né? Grande parte aí, para não se falar que a esmagadora maioria dos garimpeiros são índios, né? São de comunidades tradicionais, extrativistas, né? Como os ribeirinhos, né? Moradores aí de reserva extrativista. Aí, assim, para fazer propaganda, o Ministério do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas estão organizando a repressão aí para atacar, né, os garimpeiros, a exploração econômica dentro das terras indígenas, né? Não só os garimpeiros, mas também a que desenvolve alguma atividade econômica que não seja aquele tipo de atividade que não tem retorno econômico nenhum, né? Que seja como é que eles usaram a palavra que eu falei antes de começar o programa? Não é de sustentável. Me fugiu aqui a palavra. Mas que é de economia de subsistência, né? Que é você estar ali, você não tem nada, você vive igual um bicho, né? Você não tem dinheiro para nada. E aí lançou essa repressão bastante grande nas reservas extrativistas e dentro das terras indígenas, né? Uma delas é a reserva indígena, a terra indígena Araribóia, no Maranhão. É uma terra indígena muito grande, né, de 400 mil hectares, mais de 400 mil hectares, né, onde vivem aí por volta de 10 mil índios, né, segundo as informações aqui. E tem vários problemas de roubo de madeira, grilagem, né, tem tudo isso daí dentro da terra indígena, né. Isso são atividades que tem que ser reprimida aí, né, pelo governo, né, o latifúndio aí querendo tomar conta das terras indígenas, né, mas um dos ataques aí da Polícia Federal, do IBAMA, né, dentro dessa terra indígena a contra a criação de gado, né, então essa operação tirou aí um número acho que por volta de 2.000 cabeças de gado dentro dessa terra indígena, que não é nada, assim, só para ter uma ideia, 2.000 cabeças de gado pode parecer bastante, mas por uma terra indígena desse tamanho é muito pequeno, não tem nada. E nessa operação aí de reprimir, de expulsar, né, os criadores de gado, né, que supostamente a gente de fora, né, o ICMBio, o IBAMA e a Polícia Federal aí encontrou uma resistência, os índios se levantaram contra essa retirada, porque uma boa parte desse gado era dos próprios índios. Eles não conseguiram nem os órgãos ambientais aí não conseguiram nem esconder que os próprios índios estavam criando gado. Eles querem criar gado dentro dessa terra indígena Araribóia. E aí o IBAMA e a Polícia Federal teve que dar um passo atrás, né? Não retirar todo o gado da terra indígena, porque os índios, em determinado momento, se levantaram e impediram aí a retirada do gado, porque eles querem criar, né? Eles querem ter uma atividade econômica. E, bom, no final, isso daí pode até trazer mudanças aí e permitir a criação de gado dentro da terra indígena aí pelos próprios indígenas, né, que, como a gente sempre discute aqui, na nossa opinião, inclusive isso é bom para o índio não ficar nessa economia de subsistência aí, dependendo totalmente do Estado, ou de cesta básica, ou de qualquer outra coisa. E, Marcelo, antes de passar para você, só mais uma coisinha, que também é o que a gente vem colocando aqui. Essa operação de guerra aí contra, né, os índios produzirem aí, terem uma atividade econômica dentro da terra indígena Araribóia, ela começou através de um site de notícias que chama Mongabay, não sei. Sempre tem esses nomes. É um nome, é uma lagartixa aí no símbolo deles, mas é um órgão de imprensa ao estilo daquela Samaúma, que é da isso que eu ia falar. Isso. Então, aí
Aí, Mangabê e Samaúma. Que são aí entidades, né, financiadas aí pelo imperialismo, por ONGs, né? Como é que eu vou dizer? Que é o que a gente sempre discute aqui, né? Que fica manipulando os índios, né? Contra atividades econômicas, contra a emancipação dos índios, aí eles tendo recursos para viver do jeito que eles querem, tomar as decisões que eles querem. Né? Então, essa jogada ensaiada aí, os órgãos do Estado ambiental, ligado ao imperialismo, né, como o MPI, a Polícia Federal, o Ministério do Meio Ambiente, né, com essa imprensa financiada aí pelo imperialismo. Falei muito, Marcelo, comentar aí? Então, mas então, assim, esse gado era todo gado aí, essas cabeças de gado eram os proprietários eram os indígenas, é isso? Não dá para saber, né? Você não acha quase nenhuma informação sobre isso, né? A própria, aquela outra entidade que é financiada aí aquela agência pública, né? Que também é financiada por ONGs, né? Por fundações aí imperialistas e tal. Eles até voltaram atrás e escreveram uma matéria que vai se permitir aí que Araribóia pode ser a primeira terra indígena do país a legalizar o gado para a subsistência. Então, assim, você não consegue a informação porque justamente eles vão esconder essas informações. Como eles escondem que o próprio índio é o garimpeiro, né? A maior parte dos índios são garimpeiros e tal, né? Aí só tirou o gado, assim. Como os índios se levantaram, mostrou que uma boa parte dos índios, não vou falar todo o gado, eu não sei, né? Não sei essa informação, mas se os índios chegaram a impedir a retirada, boa parte do gado são dos próprios índios, né? E tem essas reportagens aí dos índios, falando da manifestação dos índios? Tem. Aí a própria Mongabai fala. Bom, mas assim, é o que a gente sabe já, né? É óbvio que às vezes até alguma parceria, né? Coisas desse tipo pode acontecer. Mas o fato é que o pessoal precisa aí. Tô olhando aqui, precisa aí de uma economia, né? O cara não vai aí ficar na terra, né? Se ele tem a oportunidade de alguma maneira levantar recurso, né? Já que o governo não dá as condições, não dá condição nenhuma, né? Para o cara, o que ele vai ficar fazendo lá? O cara precisa comer, né? Então, obviamente que alguma atividade econômica é natural que aconteça. Então, é natural que e até saudável, né? Até bom, né? Para o desenvolvimento aí da comunidade. É uma forma, né, de buscar o desenvolvimento através de uma economia. Não tem como você desenvolver a comunidade, a sociedade ali, né, sem nenhuma economia. Então, é uma coisa muito louca isso, né, de você impedir que os índios possam ter qualquer forma, assim, esse controle, né, é um controle da economia, né, do desenvolvimento da economia ali, mas um controle também que não permite nada, né? Quer dizer, não é só um controle, na verdade, é uma maneira de impedir, né, o desenvolvimento. E aqui tá comentando que os caras têm até drone, né? Na verdade, da onde vem essa? Quem é essa? Essa é uma ONG, ou Farak? O quê? Essa Mongabai aí? É um órgão de imprensa. Deve ser uma ONG, não sei. É igual o Samaúma,
uma imprensa, né? É um site de notícias aí ambientais. E eles aí tá e eles monitoram as terras lá? Ah, não sei. Ah, tá. Não sei. Eu sei que eles tiram matérias aí, é igual um site de notícias sobre meio ambiente, né? Eles fazem igual o site A Pública, né? Aí eles ganham dinheiro, eles vão lá e fazem pesquisa. Sim. Aí é isso. Bom, é isso que a gente já estava falando, né? Eu acho assim, que nós estávamos falando no começo do programa, né? O, o movimento indígena, a questão indígena, ela, obviamente, que ela foi assim, o imperialismo integrou isso, né? Na ideologia, na pauta, né, do imperialista. Então, obviamente que há uma série de movimentos, por exemplo, a criação de um ministério, né, uma coisa grande, né, num país criar um ministério, né? Então há toda, vamos dizer assim, um setor, né, da economia e até do mercado, né? Você vê até nas universidades, nós estávamos conversando com um colega hoje, tem todo um conjunto de pessoas que assim recebem, né? Não só você tem aí eventos, você tem aí você tem periódicos, jornais, né? Cursos com bolsa, ou seja, tem todo um setor da economia que é movido por esse recurso, né? E o mesmo vale de modo geral, quer dizer, esse setor a questão indígena, ela foi incorporada pelo imperialismo, né? Essa ideologia. Então tem todo uma parte aí, né, dos índios e da esquerda, e essa é a questão também importante, né, que está cooptada, como a gente vê no cenário mais geral da política, né, que a esquerda está a reboque, né, do imperialismo, né, a gente vê isso aí na guerra contra a Ucrânia, no embate contra o Trump, na questão ambiental, né, na questão indígena também acontece o mesmo movimento, né? A esquerda ela trata a questão indígena a partir aí da pauta imperialista, né? Da maneira como o imperialismo cooptou essa pauta. Então é isso que acontece, né, Farak? Esse aí é mais um caso desses. Essa questão de impedir o desenvolvimento econômico aí das comunidades indígenas, né? Tá ligado com isso daí, né? Bom, acho que é isso. Vamos pular aí o tema. Vamos. Mas é importante a gente frisar essa questão, né? Que os índios, aí os próprios índios, se revoltaram contra essa tentativa de tirar o gado de lá, né? É. É que é isso. Inclusive tem aquela coisa de a esquerda ficar falando, né? As próprias ONGs, você não pode ficar tutelando o índio, né? O índio não. A própria. Essa bancada indígena aí, que é uma pessoa só, né? Aquela deputada Célia, né? A Sônia Guajajara ficar falando isso, não pode tutelar. Mas o índio não pode fazer o que ele quer quando ele quer tomar uma atitude aí de fazer uma atividade econômica, né? Não depender do Estado. A gente já falou aqui dos Yanomami, né? Yanomami passa por uma crise de saúde gigantesca aí. Criança vomitando verme porque não tem nem dinheiro, né, nem como comprar
um vermífugo. E os caras estão sentados em uma mina de ouro gigantesca aí, né? Aí eles não podem explorar, porque quando eles exploram, eles são reprimidos pelo Estado, né? Aí isso daí leva a trabalho escravo, um monte de coisa. Inclusive tem relatos aí de pessoas que eu conheço que já trabalharam lá, que eles falam que a Índia lá, ela, assim, ela sai da aldeia, vai para o garimpo, compra comida, arruma dinheiro, né? Compra comida, e aí volta para a aldeia. Até acabar o dinheiro, aí ela volta para o garimpo. Então, assim, é uma atividade constante deles, né? Então, eu acho que isso o tema é importante, porque a esquerda sempre se coloca, assim como o projeto de lei aí do licenciamento ambiental que a gente vai comentar, né? A esquerda sempre se alinha com a política do imperialismo aí, né? Sim. Esse é importante. O índio não pode ter atividade econômica. A terra indígena é uma área de proteção ambiental para regular o clima, né? Que o clima está esquentando, então precisa de terra indígena para. E o índio tem que viver na miséria, né? E daí eles têm uns índios chaves, né? Os índios meio gourmet, né? Eles têm uns índios chaves aí que fazem esse papel também, né? Então, assim, é interessante isso, que a esquerda não... A esquerda, ela tá, assim, hipnotizada. Sabe aquela coisa que o pessoal critica de ter o índio estereotipado? Né? Assim, e a esquerda, ela é isso, né? Tipo assim, o cara é índio. Se o cara é um pilantra, não importa muito. O cara não quer saber de onde que ele veio. Se o cara era do PSDB, se o cara, o que é que o cara defende, né? Fica tudo meio encoberto. Mas o cara tá com a cara de índio, então ele é um sábio, um homem puro. É uma coisa estereotipada, né? Tipo, é só a imagem. A esquerda não vai se informar, não vai ler, não vai procurar saber a quem tá ligado, quem que banca, quem que tá mandando dinheiro, qual, né? Por exemplo, o grande caso aquele índio do PSDB, né? Que cresceu, ele se desenvolveu dentro do PSDB. O Krenak. O Krenak, né? Ninguém, para a esquerda isso não importa, né? A filiação dele. O cara é um gênio, porque é um índio que fala umas coisas filosóficas lá, entrou na Academia, né, Brasileira de Letras, parece. E aí o cara é do PSDB, ou seja, sei lá, se o cara pensa igual o Aécio, não tem problema, né? Porque o cara fala umas coisas bonitas, né? E umas coisas meio místicas, diferentes, e é um índio. Então, é isso, né? Acho que tem vários ligados, inclusive isso, vários desses têm ONGs, né? Tem institutos, tipo o Raoni, a gente comentou, né? O Raoni é um dos maiores porta-voz dessa política, né? Não vou nem falar aqui, porque pode dar problema depois. Mas o instituto dele ganhou dinheiro do Macron, né? Aí da Embaixada da França, se eu não me engano. Ele é um dos maiores porta-voz dessa política. E tem outros, né? Yanomami lá, eu esqueci o nome dele. Tipo assim, sempre volta nisso, né, Farak? Quem está por trás de tudo é justamente o sistema colonialista, né? Imperialista, tal. Esse sistema está por trás e aqui embaixo esse pessoal, principalmente o pessoal da esquerda, não pode falar índio, tem que ser indígena, anticolonialista, decolonial e não sei o que tal. Mas quem está por trás de tudo isso é o setor mais colonialista que existe e mais assassino, né? Que é o imperialismo, Macron, o príncipe William, né? Todo esse setor. E a esquerda, e essa esquerda tem recebe coisa, né? Eles têm subsídio, né? Eles recebem via questão indígena, via questão. Essa é a crítica que a direita faz, né? Que tem um pouco de sentido. E sempre cai nisso, né? Quem tá por trás disso. E aqui embaixo os caras são revoltosos, né? Tipo, não pode. Tem que defender a tradição, o ancestral, a plantação sem agrotóxico, todas essas coisas, mas quem tá por trás.
Até só uma coisa que eu lembrei aqui também, é aquela história do arrendamento, né? Eu acho que, inclusive, aí em Dourados, aí no Mato Grosso do Sul, o IBAMA fez uma operação aí que arrebentou um monte de arrendamento. Aí, na hora que você vai investigar, né, os arrendamentos, o cara arrendou 20 mil hectares? Não, o cara arrendou 2 hectares, meio hectare, né? Que é os índios que têm uma área pequenininha, o Estado não dá recurso, não dá nenhum tipo de auxílio, aí o índio vai buscar parceria fora mesmo. Vai estar morrendo, tá na pobreza, né? Não vou nem falar morrendo de fome, mas está na pobreza, né? A atividade econômica ele faz uma parceria com alguém de fora para plantar na terra dele. Aí o IBAMA, né, vai lá e ataca quem? Justamente esse pequenininho, né? Ele não vai lá no grandão, ele não vai nada, ele vai justamente naquele carinha, no índio ali da reserva de Dourados que tem meio hectare arrendado, né? 2 hectares arrendado de milho, de soja, sei lá o diabo que está sendo plantado, né? Assim, isso seria assim, isso inclusive assim, corre o risco de ser ultra cancelado falando de arrendamento, né? Eu vejo isso dentro dos assentamentos. E o arrendamento acontece, né, Acontece. Frac? Assim, Isso que essa que é a questão. Tem toda essa fachada, né? Mas se a gente vai na aldeia ali, tá cheio de terra arrendada, né? E não é crime, né? Todo Assim, mundo vamos assim, sabe. tudo bem, a lei pode proibir, mas você vai passar pobreza, vai morrer de fome, né? Igual aí, você vai proteger a natureza na terra indígena Araribóia e seu filho vai estar cuspindo verme lá porque você não tem dinheiro para ir se deslocar até a cidade e comprar um remédio? Você entendeu? Cria gado dentro da reserva indígena, a terra é do índio, o índio decide o que é melhor para ele. Aí tem um truque, Marcelo, que eu acho que também é importante falar assim, que é assim, os índios que foram aliciados, porque todo mundo foi aliciado, eu concordo que tem, né? Olha lá, o agronegócio aliciou, é lógico, isso tem em tudo quanto é lugar, mas não é a maioria, né? O cara tá na pobreza, o cara vai criar gado mesmo, por que não? Tá aí, e o Macron não tá aliciando Não, ninguém. esse não. Esse, Príncipe William, o Macron, o rei da Noruega, que estava lá com o Raoni. Todo esse pessoal não alicia ninguém, né? Tipo, eles querem defender o meio ambiente. exatamente. Aí o cara que está sendo arrendando aqui para sobreviver, ele foi aliciado. É. Né? E os caras têm uma puta estrutura, controlam o ministério, né? Manda dinheiro para o ministério, para o MPI, Ministério dos Povos Indígenas, tem uma estrutura enorme que não é aliciada, né? Então, acho que é isso. Até nós passamos aqui um pouquinho do limite do tempo, mas é importante para mostrar isso daí, né? O fato, acho que esse negócio da terra indígena Araribá chama para tudo quanto é canto, né? Desde a exploração da reserva extrativista até várias coisas que tá. Essa semana eu participei de uma discussão aqui, só também, Marcelo, perdão, aqui em Itacaré. É famoso Itacaré, uma região aí de, de praia, não sei o quê. Eles querem criar, o ICMBio quer criar uma. Como é que é o nome? Tipo uma reserva extrativista, só que de pesca. Esqueci o nome do negócio. E os pescadores estão contra, porque um monte de pescador está com medo de ficar de fora, ou que as restrições sejam tamanhas que eles não consigam tirar o seu ganha-pão dali de dentro dessa reserva extrativista no mar. Né? E aí tem toda uma discussão que não sei o que. Então, tudo isso daí. A lei ambiental, acho que isso também é importante. A lei ambiental só serve para ferrar a vida do pobre, porque para o grande, né, para a burguesia, a lei ambiental não tem validade nenhuma. Né? Eles fazem o que eles quiserem. E eu acho que é o caso, Marcelo, Sim. a gente cair já para o PL. projeto de lei aí do licenciamento ambiental, que eu acho que é importante. Acho que a gente comentou nos programas atrás, né, mas ele foi aprovado ontem, né, teve discussão, tudo, a esquerda saiu aí enlouquecida junto com a Rede Globo, né, com vários como é que se fala, golpistas aí, representante do imperialismo direto aí,
que isso daí é o PL da devastação, que não sei o quê. Eu acho que a gente não vai ter muito tempo de discutir, mas eu acho que no fundamental é o seguinte: eu acho que esse projeto de lei tem problemas, é lógico que tem problemas, eu acho que foi feito, né, elaborado pela direita, né, não vamos. Mas ele tem coisas que são bastante interessantes, inclusive para quem é pequeno, o pequeno produtor, né, quem tem uma farinheira, um exemplo, para instalar uma farinheira dentro de um assentamento, né, um açougue, né, um posto de gasolina, né, até para criar um assentamento isso é mais fácil. Por quê? Porque esse projeto de lei aí do licenciamento, ele tira uma série de burocracias que são inúteis. Eu falo aqui bem tranquilamente que é inútil, é um monte de papelada e um monte de estudo, né, que nem estudo de impacto ambiental. É importante fazer, mas do jeito que ele está sendo feito, ele serve para botar na gaveta. É um estudo para se guardar, para fazer propaganda, e eu falo isso daqui também muito tranquilo, porque é o seguinte: a legislação ambiental continua a mesma. Então, assim, não está liberado desmatar, não está liberado jogar rejeito dentro do rio, não está liberado o cara botar uma pedreira, sei lá, do lado da sua casa, não é nada disso está liberado. Né? A lei ambiental continua a mesma. Né? O que se mudou foi a burocracia para os empreendimentos, aí, qualquer tipo de empreendimento. Né? Então, ficou muito mais simples. Empreendimentos que não têm funcionário, um posto de gasolina, já tem uma legislação toda ambiental, já sabe todos os impactos de um posto de gasolina. Então, o cara mesmo vai colocar que cumpre as regras, que vai cumprir as regras e acabou, porque a legislação existe. Né? Então, ele não vai ter nada. Então, assim, o estudo esse PL, o que ele faz? Ele tira, inclusive, o poder das ONGs, o poder do imperialismo aí, que eles dominam o IBAMA, o ICMBio, os órgãos do Ministério do Meio Ambiente, Ministério dos Povos Indígenas. Eles estão chorando porque isso daí retira todo o poder que eles têm de barrar os empreendimentos. Né? Um bom exemplo, o pré-sal. Parece que o IBAMA barrou novamente o pré-sal. Né? Então, assim, o IBAMA aí vai ficar de escanteio só para cumprir a função dele, que é fiscalizar. Né? Então, acho que é importante. Tem tudo a ver com o que a gente disse anteriormente, né? A esquerda, mais uma Sim. vez, a esquerda, assim, toda a esquerda poderia estar no programa da Globo News, com aquele André Trigueiro lá, com coxinha da Globo. Então, assim, bom, comentar aí, Marcelo, desculpa. Não, é só isso, não tem nada a comentar. O tempo está acabando, mas a questão é essa. O pessoal tem que se orientar, né, minimamente, se a pessoa for bem intencionada, né? Você perguntar por que quem é que está por trás disso, né? E por quê? Qual o interesse dessas pessoas, né? Então, assim, cabe lembrar até do Brizola, né? Que dizia que se a Globo é a favor, nós somos contra. Aquela... O Brizola tinha isso aí, que é uma orientação básica, né? Então, e aí uma outra coisa também. Quem encabeça isso não é a esquerda. Como tudo que está... Por exemplo, a luta pela democracia, né? Que o STF, o Xandão e tal. Não é um movimento da esquerda. A esquerda segue um movimento liderado por uma ala, né, que é muito conservadora, que é muito de direita e que é ligada ao imperialismo. Na verdade, o imperialismo. Aqui é a mesma coisa. Não é a esquerda que lidera o movimento de defesa ao meio ambiente contra a exploração, né, lá na margem equatorial. Não é a esquerda que encabeça isso. A esquerda só está assim seguindo, né? E eu acho que tem muito oportunista na esquerda
que aproveita porque é mais fácil, entendeu? Se você tem a Globo aí encabeçando o negócio, se você defende aquilo, é mais tranquilo, né? Ninguém vai causar problema, muito problema, né? Por exemplo, quando derrubaram a Dilma, né, prenderam o Lula, tinham setores da esquerda, alguns setores da esquerda, que defenderam o impeachment, né, como grandes revolucionários. Mas, assim, há um posicionamento que o cara... ninguém vai bater no cara, ninguém da direita, do imperialismo, né, da polícia, do judiciário, vai bater no cara por ele defender o impeachment da Dilma, né? Então tem essa coisa. Como o meio ambiente, essa defesa feita do meio ambiente é encabeçada por esses setores, é muito fácil você defender o meio ambiente, porque quem que vai bater? A única oposição é o bolsonarismo, basicamente, né? Mas que é uma força aí que não que não é tão poderosa como esses setores, né? Então você está resguardado por esses setores. Então é isso um pouco, né? Quem encabeça todo esse movimento são esses grupos aí que você colocou aí aquele, como é que chama? Esse Mongabai, né? Aquela outra empresa, ou ONG, na verdade, né? De notícias, né? E aí mais para cima tá o Macron, tá o príncipe William e, né, o John Kerry e esse pessoal todo, né? Então é isso, Faraque. A esquerda não é um movimento dela, né? Não é um movimento popular, né? Você não tem o povo aí defendendo o meio ambiente, não é uma coisa que veio do povo, vamos defender o meio ambiente porque é importante para nós, não é uma coisa que vem dos índios, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, o pessoal quer água para beber, né? Então todo esse movimento vem lá de cima e a esquerda vai seguindo e tentando puxar aí muito esse setor dos índios, porque interessa a esquerda ocupar essa posição de mediação, né? Eu acho que nosso tempo está acabado aí. Fala aí, Fará. Tá. Não, rapidamente, eu acho que é isso. Assim, acho que a legislação ambiental tem que ser vista como a legislação criminal, né? Você colocar mais pena, mais crime, mais exigência, não vai pegar o grande, vai pegar só o pequeno. Eu falo isso daqui porque as dificuldades, que nem eu tenho mais experiência em assentamento. Para criar um assentamento, você também precisa de um licenciamento ambiental. Nós estamos numa área aqui do lado de um parque nacional. Se o chefe do Parque Nacional do Pau-Brasil não assinar, não sai o assentamento. Sabe? É um monte de restrição. Aí você está na zona de amortecimento, tem toda uma legislação, você não pode colocar uma farinheira, você fazer um estudo da farinheira. O grande não, o grande monta o diabo que quer fazer. Então, assim, a legislação serve só para ferrar a vida do pequeno. Né? Você vê aí o IBAMA, tira macaco de uma senhora que estava há 15 anos com o macaco lá, o macaco berrando, a senhora chorando. Eu não sei se você viu essa semana, até uma baleia, eu vi em Santa Catarina, uma baleia enfiou a cara numa rede de pesca. Aí o cara do IBAMA não fazia nada, ficava lá olhando, pedindo para esperar. Aí um surfista doidão lá se encheu o saco, pegou a prancha dele e foi remando, e foi lá até a baleia e arrancou a rede de pesca do nariz da baleia, salvou a baleia. Né? Sei lá, tinha lá... Se você contar isso daí, o pessoal vai até chorar, você entendeu? O cara virou um herói lá em Santa Catarina. Aí agora o cara tá... Até o jornal que divulgou a matéria tá pagando advogado tudo pro cara, porque o IBAMA pode processar ele e ele tem que pagar uma multa, porque ele foi lá e ajudou a baleia sem autorização do IBAMA. Olha que maluquice. Então, assim, tudo bem que isso é bem cômico, isso é o extremo, né? Isso não...
mas está na legislação ambiental, sabe? Que precisa do. Sabe? O cara não pode criar uma capivara, que é um rato gigante, sabe? É tudo. Se você tiver um papagaio, você vai tomar uma multa e vão roubar o papagaio que está 40 anos com você. Sabe? Assim, a legislação ambiental, todas essas exigências. Estava discutindo com os companheiros aqui do próprio MST, né? E eles citavam o desastre da Samarco, da Vale do Rio Doce, Itabirito, não sei o quê. Aí eu falei, mas esses desastres aconteceram com a legislação atual. Não faz. Porque para o grande não faz diferença ter ou não ter a legislação. Inclusive, esses desastres, os maiores desastres da história do país ambiental. Né? Tem lá centenas de gente que foi enterrada, tem gente que está enterrada até hoje lá, trabalhador da Vale. Aconteceu na sequência, né? Não foi aconteceu agora, 40 anos, outro 80 anos depois. Foi, se eu não lembro as datas, mas foi na sequência, sabe? 2015, 2016, sei lá, não lembro. Foi na sequência. Todo mundo sabe que a barragem. Eu estava vendo um estudo antes do programa, mas sabe, tem 70% das barragens estão com risco de romper. Isso não é legislação ambiental. Isso é falta de fiscalização. É a porra de não ter lá e ver, fiscalizar o grande. E não o cara que salvou a baleia ou a pessoa que tem um jabuti no quintal, sabe? É o grande, né? A Vale do Rio Doce. Só que a Vale do Rio Doce a gente sabe como é que funciona, né? Só que não pode falar aqui. Na verdade, no fundo, volta a questão aí que a gente estava falando também do socialismo anti-imperialista, né? Porque o que esse pessoal acredita é que dentro do capitalismo seria possível criar uma legislação que protegesse o meio ambiente da predação, né? De toda essa predação, né? E que a culpa seria desses pequenos e que bastaria você criminalizar, você botaria o pessoal na linha e você teria um capitalismo com uma cara ambiental, né? Então, assim, é essa ilusão que está, né, por trás de tudo. Bom, a produção está pedindo para a gente encerrar, que vai começar outro programa aí. Acho que é isso, Marcelo. Acho que é isso. A gente passou bem rápido, terça. Mas assim, só para falar aqui também, agradecer a todo mundo que está vendo, que vai ver o programa. E assim, acompanhar o programa Resumo do Dia, que eles vão falar justamente o que a gente está discutindo aqui. O IBAMA vetou novamente, né, a Petrobras de explorar lá no pré-sal. Então. Agradecer aí a Lili Marques e o Charles Coimbra, que participaram aqui no chat. Tá, Jó, então. Agradecer a todos, um grande abraço e até a terça-feira, às 18h30, aqui na Lives da CO TV. Um grande abraço.